vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais ao Senhor nessa noite. Diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: a minha, diga bem alto, diga a minha salvação. Diga comigo: a minha salvação está no Senhor. A nossa salvação, a nossa esperança, ela não está e ela não pode estar em carros, nem em cavalos, não. A nossa esperança e a nossa salvação precisa estar no Senhor. No Salmo de número 33, no versículo de número 16, a palavra de Deus, ela diz assim, escute isso: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E ele continua dizendo: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Quem aqui está esperando a misericórdia do Senhor? Diga glória a Deus. Sabe quando você olha para um lado, quando você olha para o outro e você percebe que tudo está perdido? Sabe que quando você olha para todas as opções, quando você olha para todas as direções, e a impressão que você tem é que não vai dar certo? Pois é. Ainda bem que nós temos o Senhor. Você pode olhar para os lados e pode não ver salvação, não pode ver solução, mas ainda bem que nós temos o Senhor, porque nele está a nossa salvação. Aleluias! Da tua salvação. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para lhes livrar as almas da morte e para conservar vivos na fome. Diga glória a Deus. Você consegue entender esse mistério? Olha o que a palavra está dizendo aqui: para livrar as almas da morte e para conservar vivos na fome. Não é que Deus vai repreender a fome, não é que Deus vai tirar, não. A fome vai haver, assim como a perseguição vai haver, assim como as lutas vão acontecer. Mas dentro da luta, dentro da perseguição, no meio da fome, Deus vai trazer salvação para a tua vida. Amado, entenda. Às vezes a gente ora tanto a Deus pedindo: Deus, me livra dessa situação, me livra desse problema. Não peça para Deus te livrar dos problemas. Sabe por quê? Porque os problemas, eles aperfeiçoam você. Quanto mais a gente passa por problemas, quanto mais a gente passa por aflições, mais fortalecidos e experientes nós nos tornamos, mais cascudos. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para você e diga: eu tenho. Com voz de campeão, diga: eu tenho que ser um crente cascudo. Vira para essa pessoa da tarde e diga: você tem que ser um crente cascudo, meu irmão. E sabe o que faz a gente criar casca? Olha aqui. Sabe o que faz a gente criar casca? É a gente passar pelas lutas, é a gente passar pelas dificuldades, mas confiando que as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você está aqui entristecido, angustiado, preocupado. Pastor, as coisas estão difíceis no casamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, na saúde. Pastor, eu estou aqui e hoje é o meu último recurso. Eu já tentei de tudo, eu estou vindo aqui hoje como último recurso. Deus manda dizer para você: Ele não vai te tirar do problema, Ele não vai te tirar da luta, mas dentro da tua luta, Ele vai passar com você. E se você crê, abre a tua boca e glorifica, porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele estará contigo. Diga glória a Deus. Então levante a tua mão para o céu e diga: eu creio que o que eu preciso para ter vitória são as misericórdias do Senhor.
Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos esta noite aqui neste lugar, no lugar que o Senhor escolheu, no lugar chamado casa de oração. Ó Pai, eu não sei como esta pessoa entrou aqui hoje. Talvez o teu filho, a tua filha entraram aqui nesta noite desenganados, seja pelo médico por causa de uma enfermidade, seja pelos amigos por causa de uma situação familiar. Talvez essa pessoa está aqui hoje, ó Pai, e ela tem chorado muito porque as lutas têm sido muito grandes. Mas a tua palavra nos mostra, a tua palavra nos ensina que as lutas na vida do servo de Deus, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos aperfeiçoar. Quanto mais passamos por lutas e permanecemos firmes na promessa, mais aperfeiçoados somos na tua vontade e na tua palavra. Por isso, nesta noite, ó Pai, sobre este teu filho que entrou aqui cansado, sobre essa tua filha que entrou aqui desanimada, Senhor, a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como o Senhor colocou a nuvem no deserto para aliviar o povo do sol escaldante, assim como o Senhor colocou a coluna de fogo para aliviar o povo do frio, Pai querido, que o Senhor traga alívio neste momento de luta, nessa situação que essa pessoa está passando, e mais do que trazer o alívio, traga também o escape, Senhor. Que a tua mão, que os teus olhos, que a tua misericórdia estejam sobre a vida de cada um de nós nesta noite, e que ao sair daqui deste lugar, esta pessoa tenha certeza de que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em ti, para a glória, honra e louvor do teu nome, ó Pai. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja nesta noite, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão, você pode levantar a tua mão, você pode levantar a tua mão, você pode abrir a tua boca e glorificar a Deus nesta hora. Isso, levanta a tua mão, fecha o teu olho e adora. Levanta a tua mão, fecha o teu olho e adora, porque é a adoração que vai fazer a glória de Deus se manifestar. Senhor, nos abençoa nesta noite, fala conosco neste lugar, Senhor, para a glória do teu nome. Adore ao Senhor, para a gente finalizar. Louve ao Senhor, adore a Ele, louve. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Vamos aplaudir então bem forte a Ele. Dê para Jesus a tua melhor salva de palmas nesta noite e diga glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Quem confia no Senhor aqui, diga glória a Deus. Então pode ter certeza que no final a vitória será tua, em nome de Jesus. Profetiza para essa pessoa que está ao teu lado: a vitória é tua, meu irmão. Abre o sorriso aí, profetiza, a vitória é tua, meu irmão. Isso, vai, profetiza para essa pessoa que está do lado direito, do lado esquerdo, atrás de você, profetiza, a vitória é sua. Aleluias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Quantos creem que nesta noite o Senhor já tem falado poderosamente com você? Você crê que Deus já está falando com você nesta noite? Mas Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele tem uma palavra poderosa e uma palavra muito especial ao nosso coração. Nós temos visto, olhando para a sociedade, olhando para os nossos dias, olhando para o nosso tempo, o que mais nós temos visto é a degradação da sociedade, não somente a sociedade brasileira, mas em todos os países do mundo. O que nós temos visto é a distorção dos valores cristãos, dos valores éticos, dos valores morais. E para aqueles que pautam a sua vida sobre esses valores, o mundo que nós vivemos hoje tem trazido uma angústia muito grande. Mas eu quero dizer para você que tudo o que está acontecendo nos nossos dias
Tudo que tem acontecido na nossa geração, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, tudo o que está acontecendo faz parte do cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está adormecido, o mundo está morto, mas isto é o cumprimento da promessa, isso é o cumprimento da palavra de Deus. E aprove ao Senhor que hoje, dia 30 de outubro, no dia das eleições, o Senhor colocou no nosso coração de nós estarmos trazendo uma palavra que venha trazer um despertamento espiritual, porque às vezes a gente olha tanto para as lutas, às vezes a gente olha tanto para os nossos problemas, às vezes a gente tem olhado tanto para determinadas situações isoladas, mas temos deixado de olhar para aquilo que é mais importante. Temos deixado de olhar para a palavra de Deus e principalmente para a promessa de que Jesus está às portas. Você acredita que Jesus está voltando? Eu estou te fazendo uma pergunta e eu quero que você participe a partir de agora comigo. Você acredita que Jesus está voltando? Mas por que você acredita que Jesus está voltando? Porque você já ouviu vários pastores, vários pregadores, porque você já ouviu vários profetas falarem acerca disso? Você acredita que Jesus está voltando por quê? Porque vira e mexe você ouve um pregador renomado pregando, ministrando ou falando acerca disso? Ou você acredita que Jesus está voltando porque você tem visto e tem entendido que os sinais estão se cumprindo? Jesus, ele nos deixou sinais para que quando esses sinais começassem a se cumprir, nós não viéssemos nos desesperar, não. Nós não viéssemos nos atemorizar, não. Mas Jesus, ele disse que quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos crer que a sua vinda está próxima. E nessa noite eu quero deixar para o teu coração uma palavra, onde eu não tenho dúvidas de que se você entrou aqui, se você está afastado de Jesus, não há mais tempo para você continuar afastado. Se você está aqui na igreja, mas você está dizendo, pastor, eu até estou na igreja, eu até tenho buscado a Deus, mas eu estou fraco na fé, você precisa se fortalecer o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando, mas Ele está muito mais perto do que eu, você e nós podemos imaginar. Eu quero pedir a você, aproveite que você está de pé, pega a palavra de Deus, por favor. Queria pedir aí para acender as luzes. Pega a palavra. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Hoje nós não temos hora para acabar. Você pode dar glória a Deus aí? Ih, eu não ouvi. Você pode dar glória a Deus aí? Você veio com pressa? Tomara que você não tenha vindo com pressa. Tomara que você diga, pastor, hoje eu vim para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Quem veio aqui para ouvir a palavra, diga glória a Deus. Então vem sem pressa, amém? Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. E a partir de agora você não vai olhar para a direita, você não vai olhar para a esquerda. Você vai unicamente prestar total atenção na palavra que você vai ouvir. Procure não conversar. Enquanto você encontra Mateus 24, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se esta palavra está chegando até você, não sei em que momento da sua vida, não sei em que situação, mas se esta palavra está falando com você, é porque Deus tem algo para a sua vida. Então, assim como nós aqui, que você seja atento, que você seja ligado a cada informação, para que o Espírito Santo venha falar com você, assim como vai falar com cada um de nós aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo de número 33. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 33, diz assim a palavra de Deus: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Diga comigo, o céu e a terra passarão. Diga bem alto, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Olha a promessa que Jesus está falando. Jesus está falando com seus discípulos aqui. Os céus vão passar,
A terra vai passar com seus costumes, com as suas tradições, com as suas modas, com os seus gostos, com o seu tempo. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Ou seja, as minhas palavras, elas vão se cumprir. Não importa o tempo que demorar, não importa o que acontecer, a minha palavra se cumprirá. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus, capítulo 24, verso 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, diga comigo, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu quero que você estenda a tua mão aqui para frente agora, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos, e agora nós vamos orar. Eu quero que você peça ao Senhor, para que esta noite seja uma noite do diferencial, para que nesta noite o Senhor venha falar com você como Ele nunca falou. Comece a orar ao Senhor e comece a pedir: Senhor, eu quero que esta noite seja diferente. Eu quero que o Senhor fale e se manifeste. Eu preciso ouvir a Tua voz, de maneira que uma chave venha ser virada no meu interior. Fale isso com Ele agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar que o Senhor escolheu para aqui habitar o Teu nome, neste lugar chamado casa de oração, e nós não estamos aqui à toa, estamos aqui porque acreditamos, porque cremos que a nossa salvação não está em cavalos, a nossa salvação não está em homens, a nossa salvação está no Senhor. E é por isso, ó Deus, que precisamos estar na Tua casa para ouvirmos a Tua palavra e tomarmos posse da salvação que o Senhor tem para nós. Então fale conosco, Pai, nos instrua nesta noite dentro da Tua palavra, acerca daquilo que nós precisamos fazer, acerca de como devemos Te servir e Te seguir. Jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar atrapalhar e se opor à Tua palavra. Prepara os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber e a nossa mente para assimilarmos, compreendermos e colocarmos em prática a Tua palavra, para que vivamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Senhor, nesta noite. É o que nós Te pedimos com fé e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir aí bem forte. Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas nesta noite. Aleluias. Por favor, sente-se no teu lugar e a partir de agora, como nós pedimos, não converse, não ande. Você tem liberdade para dar glória a Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Mas está fraco, dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem liberdade para glorificar a Deus, mas a partir de agora preste toda atenção aqui na palavra. A palavra de Deus nos mostra aqui mesmo no capítulo 24, que quando os discípulos começaram a interrogar Jesus acerca das coisas futuras, os discípulos vão se aproximar do mestre, e eles vão começar a fazer perguntas acerca de coisas que não faziam parte do seu tempo e nem da sua época, acerca de coisas que ainda iriam acontecer. E quando os discípulos fazem isto, Jesus ele vai começar a explicar para os seus discípulos que chegaria um tempo, chegaria um momento em que o Filho do Homem seria entregue, o Filho do Homem ele iria para o Pai, mas um dia ele estaria voltando, ele estaria retornando a esta terra. E justamente como sinal da sua vinda, ou como sinais da sua vinda, coisas iriam acontecer. Jesus ele vai começar a explicar aos discípulos: olha, eu vou para o Pai, um dia eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, coisas vão começar a acontecer, sinais vão começar a anteceder essa vinda. E estes sinais que começarão a acontecer, eles não vão deixar nenhuma dúvida de que a minha vinda estará próxima. Quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo, quando vocês começarem a ver esses sinais se cumprindo, vocês não vão ter dúvidas de que na verdade esses sinais se tratam da minha volta. E por que nós não teríamos dúvida ao ver esses sinais? Porque esses sinais, comparados com anos atrás, eles nunca aconteceriam de maneira tão acelerada, clara e assustadora como eles vão acontecer no seu tempo. Profecias que antes pareciam não ter sentido, coisas que antes pareciam não ter o menor valor, vão começar a se cumprir ao pé da letra. E detalhe, tudo isso dentro de uma
geração. Porque o Senhor diz aqui, veja, no versículo de número 34 ele diz: em verdade vos digo que não passará o que, igreja? Não passará, vão participar, não passará o que? Não passará o que? Esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus não estava falando propriamente da geração dos discípulos, não. Jesus estava falando que haveria uma geração, quando os sinais começassem a acontecer, daquela geração não iria passar. Tudo que se sucederia, aconteceria dentro daquela geração, para que as pessoas daquele tempo pudessem olhar, contemplar e entender que a vinda do Senhor estava próxima. Então o primeiro detalhe, o detalhe inicial, para que a gente possa compreender, assimilar o que Deus tem para nós, é nós entendermos quanto é um tempo de uma geração. Porque o Senhor ele deixa bem claro: não passará esta geração. Qual é o tempo de uma geração? Eu quero que você abra comigo aqui em Gênesis, deixe marcado aí. Mas eu quero que você vá comigo no início. Gênesis, no capítulo de número 15. A palavra de Deus, ela não nos dá detalhes, ela não fala acerca de quanto é o tempo de uma geração, mas ela nos dá pistas, ela nos dá algumas informações que servem para que nós tenhamos uma compreensão acerca disso. Gênesis capítulo 15, vamos acompanhar aqui a partir do versículo 13. Gênesis capítulo 15, verso 13 diz assim: então disse a Abraão, ou seja, Deus está falando com Abraão. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. E a tua descendência, Abraão, ela será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Diga comigo, 400. Repita bem alto, diga 400 anos. Então Deus está dando aqui um tempo. Aí ele continua dizendo, versículo 14: mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Diga comigo, quarta geração. Guarda essa informação. Ele diz aqui: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém? Então agora olha aqui para o pastor para você entender. Deus estava falando com Abraão aqui acerca do quê? Deus ele estava falando acerca do futuro do seu povo. Deus estava falando acerca das coisas que iriam acontecer, do futuro, o futuro do povo que sairia das entranhas de Abraão, do povo que iria proceder de Abraão. Deus estava falando dos anos de cativeiro, que o povo de Israel iria permanecer na terra do Egito. Deus estava falando acerca daqueles que iriam se assenhorear de Israel, e principalmente, Deus estava falando que aquele jugo iria demorar um certo tempo, mas que num determinado momento aquele jugo iria acabar. Só que por esse texto, a gente começa a ter mais ou menos a ideia do tempo de uma geração. Por quê? O que a Bíblia diz? Que o povo de Israel ficou cativo 430 anos. O cativeiro de Israel durou 430 anos na terra do Egito. E Deus está falando aqui a Abraão o seguinte, que a quarta geração o povo seria liberto. Então se na quarta geração o povo sairia, e se o povo ficou 430 anos, o que a gente faz? Uma continha simples. Você pega 430, que foram os anos de cativeiro, dividido por 4, que seria o número de gerações que o povo demoraria para sair do Egito. 430 dividido por 4 dá mais ou menos 107,5, 107,5. Então só para a gente entender, vamos tomar como base um período de 110 e 120 anos como sendo o tempo de uma geração. Glória a Deus, amado. Vamos pegar como base esse número. 430 dividido por 4 dá 107,5, 108. Mas vamos pegar aí, entre 110 e 120 anos como base, para nós entendermos a revelação da palavra. Então 110, 120 anos seria mais ou menos a partir de 1900 para cá, ou seja, início do século 20.
vamos entender que a nossa geração, ela começou a partir do início do século 20. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, volte comigo lá. Como eu falei, tudo isso aqui vai começar por causa da curiosidade dos discípulos. Os discípulos vão se aproximar de Jesus e eles vão começar a questionar acerca das coisas que iriam acontecer. E Jesus ele vai começar a dar uma lista de sinais acerca de coisas que aconteceriam em uma determinada geração, e estas coisas, esses sinais iriam preceder a sua volta. Estamos em Mateus capítulo 24, vamos ver a partir do versículo 1. Mateus capítulo 24, verso 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora comece a prestar atenção a partir do verso 3. Ele diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, eles estavam preocupados com isso. Aí Jesus vai começar a falar com eles. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Presta atenção, Jesus já começou a falar. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Amém? Preste atenção. Jesus aqui nesse momento, incentivado pela curiosidade dos seus discípulos, Jesus ele vai começar a dar uma lista de sinais que iriam acontecer na geração do fim, e que, se comparados a outros tempos, iriam ser sinais assustadores, mas que, por serem assustadores, iriam chamar a atenção das pessoas para a volta de Jesus. E o primeiro sinal que Jesus está falando aqui é acerca dos falsos cristos. Diga comigo, falsos cristos. Aqui no capítulo 24, é só você voltar aí, versículo de número 4. Jesus ele começa a conversa dizendo: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olhe para cá. A gente sabe que ao longo da história humana, a tática, a estratégia mais comum usada pelos homens para tentar controlar, para tentar manipular as pessoas, sempre foi a de se fazer passar por alguém de destaque. Quando uma pessoa queria impressionar a outra, ou quando uma pessoa ela quer dominar a outra, ela simplesmente se coloca em um personagem de alguém com autoridade, de alguém com destaque, para que através daquela aparência ele possa se sobressair. E que papel seria mais convincente do que o de Jesus, gente? Qual é o personagem que seria mais convincente do que Jesus para influenciar pessoas, para manipular, para convencer pessoas a fazer a sua vontade? Jesus é o personagem perfeito, e por isso que ao longo da história, muitas pessoas vão se fazer passar por Cristo. Pessoas essas que, segundo o próprio Jesus, são chamadas de falsos cristos, que têm como único objetivo enganar a muitos. Só que a grande questão, o grande detalhe, eu quero que você guarde isso, é que mergulhando na história, a gente percebe claramente que, se nós compararmos com as outras gerações passadas, o número de pessoas que se fizeram passar por Cristo na nossa geração foi muito grande.
Se você pegar de anos e anos atrás, você vai ver que o número foi pequeno, mas comparado, a gente pegou como referência o ano de 1900, início do século 20. Se você pegar do século 20 para cá, você vai ver que o número de falsos cristos na nossa geração foi muito grande. Segundo o que nós pesquisamos no site amambainoticias.com.br, para você ter uma ideia, só no século XIX foi de 1800 até 1900. Somente no século XIX, houveram apenas 4 homens. Em todo o século XIX, apenas 4 pessoas se intitularam como Messias ou como o próprio Jesus. E essas pessoas são John Nicholson, que nasceu em 1799, ele se intitulava o Cristo. Arnold Potter, em 1804, inclusive esse Arnold Potter, ele tem uma história interessante. Ele fundou a igreja dos últimos dias, do santo dos últimos dias. E segundo o que a gente pesquisou, ele afirmava que o Espírito de Jesus Cristo estava sobre ele. O Espírito de Jesus Cristo entrou nele, fazendo com que ele se tornasse o Potter Cristo. Olha só que coisa absurda. Olha, o Espírito de Jesus entrou em mim, a partir de agora eu não sou mais o Arnold. A partir de agora eu sou o Potter Cristo. E segundo que a gente apurou, sabe como é que esse homem morreu? Numa tentativa de subir aos céus como Cristo. Ele acabou caindo de um penhasco e perdendo a sua vida. Porque ele se intitulava para as pessoas como Potter Cristo. Ele acreditava nisso. Outra pessoa também que se intitulava como Cristo Baúlá. Um nome estranho, Baúlá. Ele nasceu em 1817. E ele afirmava ser o profetizado. Ele afirmava ser o profetizado das nações, o profetizado prometido. Segundo o que ele pregava acerca dele mesmo, ele era o Deus de todas as religiões. Então todas as religiões deviam se encurvar a ele, porque ele era o próprio Deus encarnado de todas elas. E o quarto e último homem, William Davis, líder da seita Reino dos Céus em Washington. Esse William Davis, nascido em 1833, ele dizia que o seu filho era a reencarnação de Jesus Cristo. E ele dizia que se o filho era a reencarnação de Jesus Cristo, ele era o próprio Deus encarnado. O nome dele é William Davis. Ele nasceu em 1833. Então olhe para cá. De 1800 até o ano de 1900, ou seja, num espaço de 100 anos, houveram na história apenas 4 Cristos. Amados, depois disso, no século 20, a partir de 1900, você sabe quantos falsos cristos se levantaram na nossa geração? Em 100 anos, apareceram 4. Em 120 anos, de 1900 para cá, foram 22 falsos cristos. Ou seja, 5 vezes mais na nossa geração. Posso ouvir um glória a Deus? 5 vezes mais. Passando por muitos nomes famosos. David Koresh, Ernest Norman, Jim Jones, Wayne Bent, Mayung Moon, José Luiz Miranda, Alan Miller, Henri Cristo, que é um dos mais conhecidos. Então de 1900 para cá, em 120 anos, na nossa geração, nós tivemos 5 vezes mais falsos profetas. E isso eu estou falando de falsos profetas famosos, falsos cristos famosos, fora os loucos que a gente vê por aí. Mas o detalhe que nos chama a atenção é que todos eles nasceram na nossa geração. Em 120 anos para cá, os falsos cristos se multiplicaram. Jesus ele vai dizer aqui, estamos em Mateus, capítulo 24, versículo 5, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muita gente vai seguir esses loucos.
Eles vão se dizer o Cristo, eles vão se intitular em Cristo, eles vão até fazer sinais, e muitas pessoas irão acreditar. Mas você que conhece a palavra, acautelai-vos, tenha cautela, se liga, que ninguém vos engane, porque se possível for, eles enganarão. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Aí Jesus vai falar de outro sinal, versículo 6, ele vai dizer aqui: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará, na geração em que eu estiver voltando, em que eu estiver às portas, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Glória a Deus. O segundo sinal que Jesus ele vai falar, ele vai mostrar, ele vai dizer para os discípulos que evidenciaria a sua volta, seria o das guerras. Mas aí você aqui no meio da igreja pode chegar para mim e pode dizer assim: mas pastor, desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra. A coisa mais comum na história da humanidade é uma tribo se levantar contra outra tribo, é um clã se levantar contra outro clã, é um reino se levantar contra outro reino, é um país fazer guerra contra outro país. A coisa mais comum na história da humanidade é guerra, sim. Mas eu pergunto para você, até 1900, que é o tempo da nossa geração, houve alguma guerra mundial? Não. Ou pelo menos uma guerra em que, se não todos, uma grande quantidade de países se reuniram para guerrear? Não. Até 1900, coisa de 120 anos atrás, nunca aconteceu isso. Amado, nunca existiu uma guerra mundial em 1800, em 1700, em 1600, em 1500, não. Mas 120 anos para cá, na nossa geração, aconteceu a Primeira Guerra, que começou em 1914 e terminou em 1918. E sabe quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial? 37 milhões de pessoas. 37 milhões de pessoas perderam a vida na Primeira Guerra. Aí depois disso, em 1939, começou a Segunda Guerra, que durou de 1939 a 1945. Sabe quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? 72 milhões de pessoas morreram. Primeira Guerra, Segunda Guerra, e tudo isso dentro da nossa geração. Queridos, e a todo instante, a todo momento, a gente está sempre em alerta. A gente está sempre naquela expectativa de que a qualquer momento estoure uma terceira guerra. Uma hora é com a Coreia, que toda hora está lançando míssil sobre o Japão, que toda hora está lançando míssil no mar, que toda hora o camarada vai lá e está fazendo uma loucura. Uma hora é com a Coreia, Coreia do Norte. Nós temos agora o cenário mais recente, que é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Uma guerra em que, segundo dados da ONU, Organização Nacional, segundo dados da ONU, até agora morreram 5.000 pessoas. 5.000 pessoas já morreram na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E inclusive essa guerra está trazendo problemas seríssimos, principalmente para Israel. Eu estava vendo o telejornal essa semana. Está acontecendo algo terrível em Israel e que muitas pessoas não estão se ligando. Porque entenda aqui, olha para mim, Israel é amiga da Rússia. Só que a Rússia é amiga do Irã, que é inimiga de Israel. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Vamos lá, Israel é amiga da Rússia. A Rússia tem relação comercial com o Irã, mas Irã e Israel não se bicam. Só que o que aconteceu? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Israel lá votou contra. Israel não foi a favor da Rússia invadir a Ucrânia, apesar de ter amizade com a Rússia. Ela não foi a favor. Só que olha o problema. Pelo fato de Israel ter votado contra a Rússia, as Nações Unidas estão pressionando Israel a ajudar a Ucrânia com armas, a ajudar a Ucrânia com estratégia, com uma série de coisas. Só que olha o problema. Se Israel ajudar a Ucrânia se voltando contra a Rússia, o que a Rússia faz? A Rússia vai se aliar com o Irã e Irã vai se levantar contra Israel. Meu irmão, se a Rússia se ajuntar com o Irã e se Irã combater contra Israel, a terceira guerra mundial está armada.
Porque se Israel for atacado, todas as nações vão se levantar em favor de Israel. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? O cenário para a terceira guerra mundial já está armado. Só que muitos de nós não estamos vendo. Aí, se a gente voltar um pouquinho no passado um pouco mais distante, mas que está logo ali, vamos voltar na história. Em 1931 nós tivemos a guerra sino-japonesa, uma guerra que foi travada entre a China e o Japão. Essa guerra ela foi travada no ano de 1931, é claro, de maneira informal. Eles estavam ali, era um conflito interno. Mas essa guerra se estendeu até o decorrer da Segunda Guerra Mundial. Sabe quantas pessoas morreram nessa guerra entre a China e o Japão? 23 milhões de pessoas. Aí depois disso, no ano de 1959, nós tivemos uma guerra muito famosa, a Guerra do Vietnã. Essa guerra ela começou a princípio com um viés ideológico. Vietnã do Norte se levantando contra Vietnã do Sul. Era um conflito interno. Só que a coisa foi começando a ficar fora de controle. O conflito foi crescendo, a coisa foi aumentando. Aí em 1965, ou seja, 6 anos depois que essa guerra havia estourado, em 65, os Estados Unidos entrou na guerra para tentar conter a coisa, para tentar impedir o crescimento do conflito. Ou seja, num período onde a Guerra Fria estava operando, o que aconteceu? Os Estados Unidos entrou na Guerra do Vietnã. A guerra durou 16 anos. E a Guerra do Vietnã matou mais de 3 milhões de pessoas. Aí você pega 79, eu nasci em 77, 79. Coisa de menos de 40 anos atrás. De 79 a 89. Tivemos a guerra do Afeganistão contra a União Soviética. 1.100.000 pessoas morreram nessa guerra. Eu citei o quê? Umas 5 guerras aqui só. Só umas 5. Mas se a gente pegar o número de pessoas que morreram só nessas 5 guerras, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Sino-Japonesa, se a gente pegar na Guerra do Vietnã, se a gente pegar essas 5 do Afeganistão com a União Soviética, dá um total de 136 milhões e 105 mil pessoas mortas em guerras só na nossa geração. Eu pergunto a você, você acha isso normal? Ah, pastor, mas é assim mesmo. Sempre teve guerra. Mas você acha isso normal? São coisas que a gente precisa começar a se atentar. São sinais que a gente precisa começar a olhar. Queridos, há 103 anos atrás, terminava a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Ou 1919, alguma coisa assim. Há 104 anos atrás, terminava a Primeira Guerra. E de lá para cá, dentro da nossa geração, olha quanta coisa aconteceu. Para você ter uma ideia, somente no século 20, que é de 1900 para cá, é no tempo da geração, só no século 20, 1900 para cá, de 1900 até o ano 2000, 109 milhões de pessoas morreram em guerras. Em meados do ano de 1939, um grande gênio chamado Albert Einstein, ele vai começar a elaborar os projetos para formar a primeira bomba atômica, isso em 1939. Aí o americano vai pegar essa ideia, vai aprimorar. Eles vão lançar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Você conhece essa história? Centenas de pessoas, milhares de pessoas morreram. O Putin, alguns dias atrás, estava falando que se a coisa continuar como está, e se as nações em redor começarem a apertar a ele, começarem a impor essas sanções, ele vai começar a usar armas químicas. E ele não descartou a possibilidade dele usar armas atômicas contra a Ucrânia e contra todos aqueles que se levantarem contra ele. Queridos, aí eu pergunto para você, quando foi que houve uma bomba atômica no século XV?
Quando foi que houve uma bomba atômica no século XVI? No século XVII? No século XVIII? No século XIX? Não havia isso. Sabe como é que as pessoas brigavam? Era pau, espada, lança. Pau, espada, lança. Mas a nossa geração teve tiro, armas nucleares, armas ali de grosso calibre. Tudo isso na nossa geração. Isso não é coincidência. Isso aí, sabe o que é, amados? É Jesus que está voltando. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, abre aí, você está no 24, só você voltar um pouquinho. Mateus capítulo 16. Olha o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo 1, amado. Toma posse disso em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 1 diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mostra para a gente um sinal, Jesus, para que a gente creia que tu és o Deus. Olha que Jesus vai responder. Mas ele, verso 2, mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Olha o que Jesus está falando. Quando chega a tarde e você olha para o céu, você sabe que o dia vai ser ensolarado só porque você viu que o céu é rubro. Aí ele diz aqui, versículo 3: E pela manhã, quando você olha para o céu, você diz: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então quer dizer que você consegue só de olhar para o céu saber que vai fazer sol, e só de olhar para o céu, através dos sinais, você consegue saber que vai ter chuva. Aí Jesus diz aqui: hipócritas, sabe discernir a face dos céus, e não discernes os sinais dos tempos. Glória a Deus, amado. Só de olhar para o céu você sabe que vai chover. Só de olhar para o céu você sabe que vai fazer sol. Mas você não consegue olhar ao teu redor e enxergar que tudo aquilo que a gente está vivendo na política, tudo aquilo que a gente está vivendo na economia, tudo aquilo que a gente está vivendo na nossa época, são os sinais de que Jesus está às portas. Em que mundo você está? Em que mundo você está, que você não está olhando para isso e você não está enxergando que Jesus está voltando? É isso que Jesus estava falando. Aí Jesus vai falar de mais um sinal, volte comigo. Mateus 24, volta lá. Evangelho de Mateus capítulo 24. Vamos pegar a partir do versículo 6 para a gente não perder o contexto. Mateus capítulo 24, versículo 6 diz assim: ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Diga comigo, e haverá, diga bem alto, igreja, diga, e haverá fome. Diga assim comigo, a fome é um sinal. Eu fui buscar informações no site UOL Notícias. E você sabe o que esse site diz? Que hoje, 2022, hoje, 830 milhões de pessoas, hoje, passam fome, todos os dias. Hoje você acordou de manhã, tinha cafezinho da manhã, tinha pão, tinha uma manteiguinha, um queijinho, né? Uma mortadelazinha, café. Hoje quando você almoçou, o que você tinha? Um arrozinho, feijão, bife. Bem que a carne está cara beça. Franguinho? Pois é. Mas segundo o site, 830 milhões de pessoas acordaram hoje sem ter o que comer. Cerca de 500 milhões são crianças. Crianças não têm o que comer, não têm alimento suficiente. Eu fui procurar o ranking do Brasil. O Brasil está em 20º. Vários são os países, centenas de países no mundo. O Brasil é o 20º país do mundo onde mais as pessoas passam fome. Pessoas que se alimentam de xepa. Sabe o que é xepa? É aquele resto da feira. Sabe aquele tomate pisado?
Sabe aquela comida estragada, aquele legume, aquela verdura, aquela fruta estragada que ninguém quis, a pessoa vai lá e cata. Isso quando não vai na lata de lixo para buscar. E sabe quando é que isso está acontecendo? Na nossa geração. Do século 20 para cá. Ele diz aqui, ó. E haverá fomes. Diga comigo, pestes. Diga comigo, pestes. Pastor, o que são pestes? São doenças. Diga comigo, doenças são sinais da vinda de Jesus. Segundo informações do site brasilescola.ol, da segunda década do século 20, entre 1918 e 1919, surgiu no mundo uma doença chamada gripe espanhola. Quem já ouviu falar dessa gripe aí, levanta a mão. As pessoas têm dúvida, uns dizem que ela surgiu na China. 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 Em 1918, 1919, as pessoas têm dúvida. Alguns dizem que ela surgiu na China, outros dizem que ela surgiu nos Estados Unidos e outros dizem que ela surgiu no Reino Unido. Não se sabe de onde a gripe espanhola veio, mas ela matou 50 milhões de pessoas. Só a gripe espanhola. 50 milhões de pessoas morrendo ao redor do mundo. Em 1918, aqui no Brasil, ela matou 35 mil pessoas. Aí no ano de 1976, um ano antes de eu nascer, 76, foram identificados os primeiros casos do ebola. Quem já ouviu falar do ebola, levanta a mão aqui. Essa doença que surgiu na África. Ela começou a ser identificada em 76, mas foi em 2013 que um dos maiores surtos de ebola explodiu na África e em várias partes do mundo. Mais 50 milhões de pessoas morreram de ebola. Isso aqui, 76, 46 anos atrás. Né? A gripe espanhola, 1918, 19. Coisa de 100 e pouquinhos anos atrás. Diga assim comigo, tudo isso na nossa geração. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, o vírus do HIV, quem já ouviu falar aqui da AIDS? Quem já ouviu falar aqui da AIDS? Levanta a mão. O vírus do HIV, considerado como a peste do século, matou no ano de 96, 6 milhões e 400 mil pessoas. E segundo o site unidas.org.br, desde quando a AIDS foi descoberta em 1981, até hoje, desde 81, mais de 38 milhões de pessoas ainda vivem com o vírus. Então até hoje a gente tem pessoas que não morreram, mas que até hoje estão infectadas com o vírus que surgiu em 81. 41 anos atrás mais ou menos. 42, sei lá. Fora os que morreram de cólera, fora os que morreram de febre amarela, fora os que morreram de dengue, fora os que morreram de gripe suína, gripe aviária. E é claro, a cereja do bolo. Qual igreja? Covid-19. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 5 milhões de pessoas já morreram no mundo inteiro por causa do Covid-19. O mais assustador não é isso. O mais assustador é que todas essas doenças na nossa geração. O que nós vemos no texto inicial? Jesus, ele disse: os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 34. Amado, olha para mim, não é tempo da gente ficar brincando de ser crente. Você sabe por que Deus está trazendo essa palavra para a gente hoje? Porque a coisa vai ficar muito séria. Você entende isso?
Olha para mim aqui, cristão. Olha para mim aqui, cristã. Você que vem na igreja uma vez no mês. Você que diz que não tem força para orar, que não tem força para jejuar, porque a luta está muito grande, porque Deus não deu a bênção, porque Deus não fez o milagre, porque Deus não deu a vitória. Olha para mim, meu irmão, não se trata de uma vitória financeira, não se trata de receber um carro, não se trata de receber uma promoção, se trata da salvação, se trata da vida eterna, e se trata das coisas que estão por vir. Nós não estamos aqui por causa de bênçãos materiais, nós estamos aqui para sermos salvos. E só vai haver salvação a partir do momento em que houver despertamento. Não há salvação se não houver despertamento. E só há despertamento quando nós olhamos para a palavra e glorificamos ao Deus vivo e todo-poderoso. Aplauda bem forte ao Senhor. Jesus está voltando. Aleluias. Jesus está voltando, igreja. Será que você não está vendo? Você consegue identificar se vai chover ou se vai fazer sol, mas você não consegue olhar nessas informações que Jesus está voltando. E se Jesus voltar hoje, meu irmão, se Jesus voltar hoje, você vai para onde? Se Jesus voltar hoje, eu vou para onde? Será que eu vou ser salvo? Não. Porque eu saí da igreja, pastor, porque eu fiquei triste com o irmão. Pastor, eu fiquei tão escandalizado com uma coisa que eu vi na igreja, que eu me desviei, que eu me entristeci, que eu me afastei. Pega a tua tristeza, pega o teu desânimo, coloca no saco, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica a Deus, meu irmão. Exalta a Deus, busca o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aleluias. Volta para cá. Capítulo 24, versículo 7. Mateus capítulo 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Diga comigo, igreja, e terremotos. Diga bem, terremotos em vários lugares. Diga comigo, terremoto é sinal. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha para mim. Se nós pegarmos os últimos 120 anos e a gente começar a analisar até os 120 anos, até os últimos 120 anos, e se a gente analisar acerca de terremoto, a gente não vai encontrar nada. O que a gente vai encontrar é informações insignificantes. Mas se a gente pegar até os últimos 120 anos, e se a gente comparar com 120 anos para cá, meu irmão, é absurdo. É coisa de endoidar. É uma diferença assustadora. Nós pegamos informações no USGS, Centro de Geologia Norte-Americano. Pesquisa sobre os pequenos grandes terremotos. Você sabe quantos pequenos terremotos teve no século XV? No século XV nós tivemos 115 pequenos terremotos. No século XVI, tivemos 253 pequenos terremotos. No século XVII, tivemos 378 pequenos terremotos. No século XVIII, tivemos 640 pequenos terremotos. Você sabe quantos terremotos nós tivemos no século XX? 2.119 pequenos terremotos. Se você somar o número de pequenos terremotos do século XV ao século XIX, não dá o que a gente teve só no século XX. Eu estou falando de pequenos, diga comigo, pequenos terremotos. Agora a gente viu sobre os grandes. Muitos terremotos que ficaram famosos, que saíram na mídia, que matou um monte de gente. Sobre grandes terremotos. Até o século XIX, presta atenção aqui, até o século XIX, que é do ano 0 até 1900, ou seja, quase 2.000 anos. Em quase 2.000 anos, sabe quantos grandes terremotos nós tivemos? 36.
Em 2000 anos, quase 2000 anos, a gente teve 36 grandes terremotos. Aí você pega de 1900 até hoje, 122 anos na nossa geração. Sabe quantos grandes terremotos nós tivemos? 150 grandes terremotos. Posso ouvir um glória a Deus? Em 122 anos, ou seja, dentro da nossa geração, nós tivemos 5 vezes mais terremotos do que em quase 2 milênios. Ou seja, 120 anos superaram quase 2 milênios naquilo que diz respeito a grandes terremotos. Em 2006 e 2009, na Indonésia, 2 grandes terremotos, um de 6,3, outro de 7,6. Os dois juntos mataram cerca de 7.000 pessoas, isso na Indonésia. Em abril de 2009, tivemos um grande terremoto na Itália. 278 pessoas morreram. 50.000 pessoas perderam as suas casas. A Itália ficou quase destruída. Acredito que muitos aqui lembram disso. Em 2010, no Chile, nós tivemos um terremoto de 8,8. E além do terremoto, tivemos o terremoto seguido de uma tsunami. 524 pessoas morreram. Isso em 2010. Aí em 2011, no Japão, 13.000 pessoas morreram de uma só vez. Um terremoto que atingiu uma cidade chamada Oshika. E esse terremoto, além de ter matado 13.000 pessoas, deixou muita gente desabrigada e muita gente desaparecida. Não se acharam o corpo dessas pessoas dentro dos escombros. Em agosto de 2014, um terremoto de 6,1, um terremoto médio, atingiu a China, matou 150 pessoas. No Nepal, em 2015, 8.900 pessoas morreram em 2 tremores fortíssimos. Você já ouviu falar da cidade de Katmandu? Quem já ouviu esse nome aqui? Levanta a mão. Foi esse terremoto aqui. 8.900 pessoas morreram de uma só vez. Nós pegamos a informação no site slideplayer.com. 3 milhões de pessoas morreram por terremotos no século 20. 3 milhões de pessoas no século 20, de 1900 até 2000. 3 milhões de pessoas. E de 2000 até 2022, 1.700.000 pessoas já morreram até agora. E tudo isso, aonde, igreja? Na nossa geração. Você se lembra do que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004? Você se lembra? Uma das maiores tragédias naturais. 7 países do sudeste da Ásia foram completamente devastados. Foi a primeira vez que nós ouvimos falar de uma maneira tão assustadora e aterradora acerca de algo chamado tsunami. 14.000 pessoas morreram. Muita gente morreu. Muitas cidades, muitas famílias desabrigadas, muitas cidades destruídas. E detalhe, não foi por falta de aviso. Se você abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e eu quero que você abra aí. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21. Olha o que ele vai dizer aqui, a partir do versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Lucas 21, versículo 25 diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Os céus vão passar, a terra há de passar. Completa, igreja. Mas as minhas palavras não hão de passar. Há uma profecia no Antigo Testamento que fala a respeito de um outro sinal. Os sinais que Jesus falou já acabaram. Mas a palavra de Deus, ela está cheia de profecias, e há uma delas
lá no livro do profeta Daniel, falando sobre o avanço da tecnologia, e eu quero te mostrar isso. Abra comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12. Daniel, no capítulo de número 12, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 4. Quem encontrou da glória a Deus aí? Quem encontrou da glória a Deus aí, irmão? Daniel capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra, presta atenção. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até onde, igreja? Até o fim. Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12, achou aí? Ah, eu inverti? Eu falei 4, 12? Vocês que ouviram errado, é 12, 4. Limpa, faz assim, ó. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. E cerra este livro até o fim do tempo. Não era para aquele momento, era para o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento, o que vai acontecer, igreja? Se multiplicará. O que a palavra está dizendo aqui? Que quando chegasse a geração do fim, o conhecimento, a tecnologia, a ciência, ela iria se multiplicar. Olha aqui para mim. Se a gente for olhar as maiores invenções da humanidade, vamos lá, o rádio, a luz elétrica, a TV, o computador, o carro, o avião, tudo foi descoberto quando, igreja? Século XV? 16, 17? Na nossa geração. No ano de 1906, há 116 anos atrás, um homem chamado Santos Dumont inventou um avião. Como é que era o avião do Santos Dumont? Era quase como uma bicicleta de asa, né? Quem já viu aqui vídeo, foto, levanta a mão? Você já viu? Parece uma bicicleta de asa, né? O cara vinha assim e tinha aquela asa lá. Isso em 1906. 63 anos depois de Santos Dumont inventar o avião, em 1969, o homem já estava indo na Lua, viajando numa nave, na velocidade de 20 a 30 mil quilômetros por hora. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? 63 anos depois de inventar o avião, o homem foi na Lua. 63 anos depois. Amado, não pode ser, olha aqui para mim, não pode ser coincidência. Essas coisas acontecerem no momento em que estão acontecendo, não pode ser coincidência. Isso é para a gente se preparar. Glória a Deus, amado. Olha aqui para mim, cristão. Isso é para você se preparar, meu irmão. É para você parar de ficar reclamando. É para você parar de ficar, sabe, dando importância para coisa que não tem importância e deixando de se importar com aquilo que é fundamental. Para. Olha para a palavra. Glória a Deus, igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito está dizendo para você nessa noite? O que o Espírito está dizendo para mim nessa noite? Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. A iniquidade está se multiplicando. O amor está se esfriando, porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Livro do profeta Naum. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Naum, capítulo de número 2. Você está em Daniel, é só você avançar um pouquinho. Logo depois de Miqueias você acha. Naum, capítulo 2. Olha só. Naum viveu no ano 663 antes de Cristo. Entre 663 e 612 antes de Cristo. Ou seja, 600 anos antes de Jesus vir a essa terra. Ele vai dizer isso aqui, ó. Naum capítulo 2, versículo 4, diz assim: os carros, meu Deus do céu, tinha carro na época de Naum, igreja? Vamos lá, tinha carro na época de Naum? Tinha carroça. Mas olha que o profeta, 600 anos antes de Cristo, olha o que ele vai dizer aqui: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos.
Olha o que ele vai dizer: o seu aspecto será como de tochas, e correrão como relâmpagos. Diga glória a Deus. Como ele não sabia o que é um farol, ele dizia: não, vai ter aspecto de tocha. Não havia farol na época dele. Mas quem consegue enxergar aqui claramente o que ele está dizendo? Diga glória a Deus. Agora vamos para a história, olha para cá, olha para cá. Se você pegar do século XV até o século XIX, qual era o meio de transporte do homem, igreja? Era um cavalo puxando uma carroça. No século XV, como é que o homem andava? Era um cavalo puxando uma carroça. Século XVI, um cavalo puxando uma carroça. Século XVII, século XVIII, século XIX, é um cavalo puxando uma carroça. Aí, por volta de 1885, foi inventado o primeiro automóvel, que andava 20, 30 quilômetros por hora. Sabe aqueles carros de roda de bicicleta? Quem já viu aqui nos filmes, levanta a mão, né? Quem já viu aqui nos filmes, levanta a mão. Aqueles carrinhos bem ruins mesmo, roda de bicicleta ali. Isso em 1885, amado. Hoje em dia, na nossa geração, nós temos carros que atingem 500, 600, 700 quilômetros por hora. Eu posso ouvir um glória a Deus? De 120 anos para cá, tudo isso está acontecendo na nossa geração. E Deus havia mostrado isso para um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo. Isso aqui é um alerta, igreja. Olha aqui. Isso aqui é um alerta para você que está tão preocupado com as coisas deste mundo. Para você que por olhar tanto para a sua própria vida não está enxergando o que está acontecendo ao teu redor. Pastor, eu estou tão preocupado, eu estou tão envolvido com o meu casamento, eu estou tão envolvido com a minha vida, eu estou tão envolvido com as minhas coisas, que eu estou deixando de perceber o que está acontecendo ao meu redor. O Senhor está trazendo essa palavra nessa noite para nós abrirmos os olhos, amém, igreja? Há 150 anos atrás não havia telefone. Hoje, o nosso telefone é tudo, menos telefone. Amém? A gente faz tudo com o celular. Hoje a gente faz qualquer coisa com o celular. Amado, a gente não precisa, olha aqui, a gente não precisa viajar para fazer uma reunião com outra pessoa para encontrar alguém. Não precisa disso não. Eu posso hoje em dia fazer uma videoconferência, né? Eu posso fazer uma videoconferência, eu posso fazer uma telechamada. Eu estou aqui, a pessoa está lá no Japão e eu consigo falar com ela como se ela estivesse aqui do meu lado. A possibilidade hoje de fazer as coisas é muito grande, não existe mais distância. A tecnologia, a ciência encurtou as distâncias. Estão desenvolvendo uma técnica para os anos futuros, que vai chegar um tempo em que você vai abrir o telefone e você não vai falar com a pessoa alô, não. Você vai abrir o telefone e vai aparecer um holograma. Isso está sendo desenvolvido. Vai aparecer um holograma da pessoa falando com você. E essas coisas estão acontecendo na nossa geração. Amém, amados? Hoje, se a gente quiser ir além, a gente pode entrar num negócio chamado metaverso. Quem já ouviu falar desse treco aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu falar, hã? Amado, o metaverso não é só para você se comunicar, não. Você interage. Você vive uma vida virtual. E dentro do metaverso você pode fazer tudo. Você pode fazer reunião, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Você faz um avatar ali seu e vamos embora. Amém, amado? Uma notícia que acontece hoje aqui, em segundos, o mundo inteiro já toma conhecimento. Se morrer alguém aqui, em 5 minutos o mundo inteiro já sabe. Porque não existe mais fronteiras. A ciência, a tecnologia ultrapassou todas as fronteiras. E isso é um sinal de que o Senhor está às portas. Amém, amados? Eu posso te dizer uma coisa assustadora. Enquanto eu estava fazendo essas pesquisas, enquanto Deus estava me dando essa palavra, eu cheguei a uma conclusão assustadora. E eu tenho que passar isso para você.
Hoje, dia 30 de outubro de 2022, hoje, nós temos tecnologia suficiente para dar para qualquer líder mundial que quiser. A gente tem tecnologia suficiente para dar a qualquer um o controle do mundo inteiro. Uma pessoa hoje tem condições, através da tecnologia que a gente tem, através daquilo que o mundo já fez, uma pessoa hoje, se conseguir tomar, ela tem condições hoje de controlar o mundo inteiro. Porque a gente já está caminhando para uma economia unificada. A gente já tem um monte de formas de compra e venda, código de barra, QR Code, Pix, identidade única já estão desenvolvendo chip, para você colocar na testa, para você colocar na mão, chip de identificação, tipo sanguíneo, identidade, CPF, carteira de motorista, tudo que você precisa vai ser colocado num só chip. Você vai ser monitorado, existem sistemas de monitoramento. Você já percebeu que às vezes você quer um assunto? Piscina, você coloca piscina lá no Google. Daqui a pouquinho você entra no Instagram, tem um monte de anúncio de piscina. Você entra no Facebook, tem um monte de anúncio, tem tudo lá. Nós estamos sendo monitorados 24 horas por dia e não sabemos. Então hoje, meu irmão, olha aqui para mim, hoje, a tecnologia que nós temos hoje, em 2022, já é o suficiente para que quando o anticristo aparecer, ele consiga tomar o controle de tudo. Tecnologicamente falando, o mundo oferece totais condições para ser controlado. E sabe qual é o mais assustador de tudo? É que todas estas inovações, todas estas invenções e descobertas tecnológicas, que apesar de úteis e inovadoras, contribuirão para o domínio global do anticristo. Tudo isso foi gerado, descoberto e produzido na nossa geração. Lucas 21, nós já estamos caminhando para o fim. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. Pastor, diante de tudo isso, diante de todas essas informações, em paralelo com a palavra de Deus, eu acredito, pastor, que não é normal o que está acontecendo. Eu acredito que a palavra está se cumprindo. Mas o que eu tenho que fazer hoje? Qual é a postura, qual é o posicionamento que hoje eu preciso tomar? Lucas capítulo 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos continuar lendo. Vamos ler aqui a partir do versículo 25 de novo. Lucas capítulo 21, versículo 25. Diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Agora olha o que ele diz no versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quando você começar a ver essas coisas acontecerem, quando teus olhos se abrirem, quando teu entendimento se abrir, quando essas coisas começarem a acontecer, sabe o que você tem que fazer? Não se desespera, não tema, fica tranquilo, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aplauda bem forte ao Senhor. Quando você começar a ver isso tudo acontecer, olha para cima, olha para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Aleluias. Amado, quando essas coisas começarem a acontecer, o que você tem que fazer? A gente tem que olhar para cima. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Olhar, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do homem, o meu socorro não vem do cavalo, o meu socorro não vem da espada, o meu socorro não vem do dinheiro, o meu socorro não vem da inteligência, o meu socorro vem do Senhor. Quando essas coisas começarem a acontecer, olha para o alto, olha para cima.
Só que a pergunta de Deus para nós nesta noite é: para onde é que você tem olhado, que você ainda não viu estas coisas? Para onde é que você tem olhado, meu irmão, enquanto todas essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos? Você tem olhado para cima? Ou você tem olhado para os lados, para as pessoas? Para o que as pessoas têm e o que você não tem? Para o que as pessoas fazem e o que você não consegue fazer? Para onde é que você tem olhado? Para onde é que você tem voltado os teus olhos? Para as pessoas? Você tem voltado os teus olhos para o teu próprio umbigo, para as tuas próprias necessidades? Queridos, tudo isso que a gente está falando aqui, quer você queira ou não, são sinais. Amém? São sinais. Porém, não são apenas sinais de que Jesus está voltando. Não são apenas sinais de que a palavra está se cumprindo, ou de que o fim está próximo, não. Mas principalmente, são sinais que nos mostram que não há mais tempo de ficar olhando para o lado. Deus te trouxe aqui nesta noite com um propósito. Com o propósito de trazer uma palavra ao teu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito de fazer com que as escamas dos teus olhos caiam e que você consiga enxergar além daquilo que os teus olhos estão vendo. Mas entenda uma coisa: para qual direção você tem que olhar? Você tem que olhar para cima. Para a gente finalizar, livro do profeta Isaías, no capítulo 45, Isaías, um dos textos que eu mais gosto no Antigo Testamento. Esse texto é tremendo, e é com ele que a gente encerra essa ministração de hoje. Livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Se você encontrou, diga glórias a Deus. Vamos ver aqui o que está escrito a partir do versículo 21. Isaías capítulo 45, versículo 21. Diz assim a palavra: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Quem é que está anunciando? Quem é que está falando? Quem é que está mostrando tudo isso? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olha a palavra que Ele nos dá nesta noite: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, eu sou Salvador, eu sou Senhor, eu sou Deus e não há outro. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não há outro que te salve, não há outro que te livre, não há outro que te dê vida, a não ser Deus. É para Ele que eu tenho que olhar. Por que Pedro afundou no momento em que ele estava vivendo o sobrenatural? Porque em vez de continuar olhando para Jesus, ele olhou para os lados, ele olhou para o mar, ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, e quando ele olhou para o lado, ele deixou de focar em Jesus. Se você parar de olhar para Jesus, se você parar de focar em Jesus, você vai ser afogado, você vai ser submerso pelos seus problemas, e você não vai conseguir viver a promessa de salvação dele. Mas é olhando para Ele que a gente anda sobre as águas. É olhando para Ele que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas você não seremos atingidos. Não seremos abalados. Você pode dar glória a Deus aí? Amém? Para onde é que você está olhando nesta noite? Você está olhando para o Senhor? Pastor, eu reconheço que eu entrei aqui, mas até esse momento não estava olhando muito para Deus, não estava olhando mais para os meus problemas, e por isso não estou firme. Por isso até estou na igreja, mas estou meio lá, meio cá. Mas nessa noite, Deus está dizendo: saia daqui hoje olhando para Ele, porque céus e terra vão passar, mas as palavras dele
vão se cumprir. Você recebe essa palavra sobre o teu coração? Você crê que Deus está falando com você nessa noite? Amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite, isso. Mas eu quero que você dê para Jesus a tua melhor salva. Mas vamos aplaudir mais ao Senhor nessa noite. Abre a tua boca aí no teu lugar e diga glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Todas essas informações. Curve a sua cabeça aí no seu lugar. Feche os teus olhos. Todas essas informações, tudo isso que a gente estudou, tudo isso que a gente pesquisou, em paralelo com a palavra de Deus, foi com um único objetivo: o de que os nossos olhos fossem abertos nesta noite. E através da luz da palavra, nós entendêssemos que estar na igreja não é só um lugar, que a igreja não é um lugar apenas para resolver problemas. Você sabe que as pessoas, elas hoje têm uma visão errada, e isso é culpa da própria igreja, do próprio evangelho, que durante muitos anos acabou sendo ensinado de uma maneira errada, e as pessoas começaram a achar que a igreja é lugar de resolver problemas. A igreja é lugar de ser curado, a igreja é lugar de prosperar, é lugar de enriquecer, é lugar de estar blindado, de estar... Deus até faz estas coisas, sim. É claro que Deus cura, Deus é o médico, o Senhor é o médico dos médicos, é claro que Deus prospera, mas entenda, igreja é lugar de salvação, meu irmão. Igreja é o lugar onde você ouve a palavra e as escamas dos teus olhos, elas são retiradas. Igreja é lugar de você ouvir a palavra e ter a tua mente renovada, para que tendo a tua mente renovada, nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso me conformar em viver como eu estou vivendo. Eu não posso me conformar com este tempo. Eu tenho que transformar. Mas eu não tenho que transformar o tempo. Você não vai conseguir mudar essa geração. Você não vai conseguir mudar o mundo. Quando a Bíblia diz: não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos. Não é você que vai transformar o mundo, mas eu tenho que me transformar. Diga glória a Deus. Não vos conformeis com este tempo, mas se transforma, muda você. Mas mudar por quê? Pela renovação do teu entendimento. O teu entendimento foi renovado nessa noite. Você está saindo daqui hoje entendendo coisas que você não entendia. Através da palavra de Deus você está conhecendo coisas que você não conhecia. Então você está recebendo de Deus aquilo que você precisa para ter o teu entendimento renovado, para se transformar nele. Pastor, eu não tenho que me conformar com o mundo, não. O que eu tenho que fazer? Se transforma. O mundo você não vai transformar, transforma você. E como é que eu me transformo? Abrindo os meus olhos e olhando para Ele. Nós vamos orar, eu vou orar por você. Mas eu não vou orar para Deus curar, eu não vou orar para Deus te prosperar, eu não vou orar para Deus te dar isso ou te dar aquilo, não. Eu vou orar nesta noite para que os teus olhos se abram. Eu vou orar nesta noite para que a partir de hoje você deixe de olhar um pouco para você ou para os seus problemas ou para a sua vida. E que a partir de hoje você saia daqui hoje olhando para Cristo, porque Ele está voltando, igreja. Ele está voltando, Ele está próximo. A trombeta está perto de tocar. A trombeta está perto de soar. E quando a trombeta soar, meu irmão, somente aqueles que estiverem fundamentados em Deus é que subirão. Nós vamos orar, mas antes de nós orarmos, eu quero fazer 2 convites. Eu não poderia terminar este culto, eu não poderia terminar esta ministração sem fazer esta pergunta para você, que talvez entrou aqui hoje, e talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja evangélica. Pastor, eu nunca confessei Jesus.
Eu já tive várias oportunidades de receber Jesus, de entregar minha vida para Ele, mas eu nunca fiz, porque eu achava que não precisava, eu achava que isso é bobeira, isso é besteira, basta ter Deus no coração e está tudo certo. Quando eu for mais velho, eu entrego a minha vida para Jesus, deixa eu viver, eu preciso viver um pouco a vida, eu preciso ser feliz. Talvez você entrou aqui com esse pensamento. Mas meu irmão, olha a palavra que você ouviu hoje. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Há alguém aqui nesta noite que nunca entregou a sua vida para Jesus em uma igreja evangélica, mas quer agora fazer isso. Pastor, eu quero. Eu ouvi a palavra, os meus olhos se abriram. Eu entendi o que eu preciso fazer. Eu entendi que eu preciso olhar para Jesus. Então a partir de hoje eu vou olhar para Jesus. Nunca confessei, mas se para olhar para Jesus eu preciso confessá-lo, então eu quero. Se você quer entregar a tua vida para Jesus agora, levanta a tua mão direita, aí onde você está, e eu vou orar por você. Alguém que ainda não fez isso e quer fazer? Há alguém que nunca confessou a Cristo e quer confessar? É só levantar a mão e eu vou orar. Amém? O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, um dia eu entreguei a vida para Jesus. Um dia eu olhei para Jesus. Estava caminhando firme. Estava buscando a Deus. Estava olhando para Jesus e estava andando sobre as águas. Vivendo o sobrenatural, pastor. Um dia eu estava firme com Jesus. Mas aí vieram as lutas. Vieram as dificuldades. E eu acabei me afastando do caminho, acabei me decepcionando, acabei me esfriando. E apesar de eu estar aqui hoje, pastor, a minha condição é que eu estou desviado, Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse ontem, se Jesus voltasse antes desse culto, pastor, certamente eu não seria salvo, porque eu não estou caminhando. Mas meu irmão, você tem agora a oportunidade de olhar para Jesus e de quando a trombeta tocar você subir com Ele. Posso ouvir um glória a Deus? Você tem agora a oportunidade de olhar para Jesus. Para de olhar para o que te afastou. Chega de olhar para as coisas que te afastaram. Olha só para Jesus e faz a tua parte. Há alguém aqui afastado, desviado ou desviada, mas que quer agora voltar para Jesus? Pastor, eu não só quero, eu preciso voltar. Então você que está afastado e precisa e quer voltar, levanta a tua mão direita bem alto para o céu. Eu vou fazer uma oração por você. Há alguém para Jesus nesta noite? Amém? Alguém que está afastado, desviado, desviada? Se há alguém, levante a mão. Todos os que estão aqui já são de Cristo. Você que já é de Jesus, levanta as duas mãos assim, bem alto para o céu. Levanta as mãos, pastor, estou firme na rocha. Você pode dar glória a Deus então? Essa palavra é só para os irmãos. Você pode dar glória a Deus aí? Meu irmão, então se essa palavra é só para irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não fala à toa. Se todos nós que estamos aqui já servimos a Cristo, se todos nós que estamos aqui já servimos a Jesus, já conhecemos a palavra, essa palavra não está vindo para nós à toa. Meu irmão, para onde é que você tem olhado? A ponto de você conhecer a Cristo, estar na igreja e estar fraco, de você estar na igreja, de você conhecer a palavra e não estar buscando como deveria buscar, de você não estar colocando a tua vida no eixo. Essa palavra não está vindo à toa. Mas nessa noite, levanta a tua mão para o céu. Porque se você levantar a tua mão para o céu, se você abrir a tua boca e glorificar, se você levantar o teu rosto para o céu, pode ter certeza que a tua redenção, a nossa redenção virá sobre nós. Você pode abrir a tua boca e adorar a Ele. Você pode abrir a tua boca e glorificar ao Senhor nesta noite, meu irmão. Oh, meu irmão, comece a levantar a tua mão e adorar ao Senhor nesse lugar. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu quero olhar apenas para Ti, eu quero estar com meus olhos direcionados apenas para o Senhor. Deixa eu orar por você agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado,
Eu não sei como esta pessoa entrou aqui hoje. Oh Pai querido, eu não sei como esta pessoa se encontra, eu não sei em que momento da vida dessa pessoa esta pessoa está. Talvez o teu filho está aqui e mesmo caminhando na sua presença, os medos, os temores têm tomado conta do seu coração. Pai querido, talvez esta pessoa está aqui e as ameaças, as angústias, os levantes têm vindo sobre essa pessoa de uma maneira tão forte, de uma maneira tão terrível, que essa pessoa tem achado que ela vai perecer, que essa pessoa tem achado que ela não vai conseguir. Mas é isso que acontece quando a gente olha para o lado. Foi como nós falamos aqui, Senhor, quando a gente olha para o lado, quando a gente olha para o vento, quando a gente olha para o mar, quando a gente olha para as ondas, a tendência é a gente ter medo, a tendência é a gente fraquejar. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente anda pelas águas, a gente vence a tempestade e canta o hino da vitória do outro lado. Oh Pai querido, em nome de Jesus, e nessa noite eu profetizo que esta pessoa vai sair daqui cantando o hino da vitória. Meu irmão, levanta a tua mão, abre a tua boca e dá glória. Levanta a tua mão, abre a tua boca e dá glória, porque aquilo que nós confirmarmos aqui na terra será confirmado no céu, Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, ó Pai, desperta-nos para aquilo que verdadeiramente importa. Chega de olharmos apenas para a nossa vida, chega de olharmos apenas para as nossas necessidades, mas que nós venhamos olhar para Ti, Senhor, que nós venhamos olhar para Ti, ó Deus, que os nossos olhos estejam voltados para o autor e consumador da nossa fé. Oh meu amado, levanta a tua mão e só adora, levanta a tua mão e só louva, levanta a tua mão e só glorifica nesta noite. Creia que enquanto você está glorificando, enquanto você está adorando, o leão está se levantando em teu favor. Enquanto você está adorando, o leão está rugindo, o leão está se levantando, e o opressor vai cair por terra na sua vida, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, levante a tua mão, isso, levante a tua mão e dá glória, levante a tua mão e dá glória, levante a tua mão e glorifique, adore, exalte ao Senhor, aleluias, louve ao Senhor nessa noite, diga: que ruja o leão e que a terra estremeça, louve, diante da majestade de Jesus, louve, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante a tua mão e cante mais alto: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ouve, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Eu quero ouvir a igreja do Senhor declarando isso. Ouve, que ruja o leão. Você pode declarar: e que a terra diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. O leão vai rugir em teu favor, creia. Ele já está se levantando, ele já está rugindo. Aleluia. Mais uma vez, diga para ele: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Para terminar, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta noite. Vamos aplaudir ao leão nesta noite. Aplauda bem forte a Ele. Diga glória a Deus.
Levante a tua mão. Aleluias. Levante a tua mão para o céu e diga assim comigo: a partir de hoje. Diga com autoridade, diga: a partir de hoje eu vou olhar para o alto. A partir de hoje eu vou confiar nas tuas misericórdias. A partir de hoje eu vou olhar para os sinais e vou temer e me preparar, porque eu sei que olhando para ti, a minha redenção virá. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Mas faz o teu melhor nessa noite. Aleluias. Diga glória a Deus. Você toma posse desta palavra. Você toma posse da bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós já vamos estar dando a bênção final, mas antes, deixa eu pedir a você, pegue nas tuas mãos a tua oferta. Pastor, eu trouxe a minha oferta hoje. Pastor, eu trouxe o meu santo dízimo hoje. Hoje é o último culto, né, do mês de outubro. Pegue nas tuas mãos a tua fidelidade. Separe aí o teu melhor. Deixa eu perguntar, quem aqui foi muito abençoado no dia de hoje? Diga glória a Deus. Deus falou com você através da palavra, amém? Você sabia que o maior responsável, ou um dos maiores responsáveis pela palavra de Deus ser pregada neste lugar é você, sabia? Amém? Primeiro porque Deus, Ele separou, Ele preparou, Ele escolheu este lugar, para neste lugar reunir pessoas tementes, a fim de ensinar, a fim de ministrar, a fim de revelar a sua vontade. E segundo, porque uma vez que eu entendo a revelação e o propósito de Deus, é através da minha vida, é através da minha fidelidade, que eu mantenho essa casa aberta, aquelas portas abertas, a fim de que a palavra verdadeira seja pregada. Amém, amados? A culpa hoje de muitas pessoas, olha aqui para o pastor, presta atenção. A culpa hoje de muitas pessoas estarem fracas na fé, sabe de quem é? É da igreja. Porque muitas igrejas durante muito tempo ensinaram um evangelho falso. Um evangelho em que se você vier para Cristo você vai parar de sofrer. Um evangelho em que se você der sacrifícios em dinheiro, você vai conquistar o mundo, você vai estar blindado, nada vai te acontecer. Então, por conta desses ensinamentos, o crente cresceu mimado, achando que ele não pode passar por nada, porque se ele passar alguma coisa está errada. Como é que pode eu passar por isso? Eu vou na igreja, eu participo do culto, eu sou dizimista, como é que pode eu sofrer isso? Pode, sabe por quê? Porque no mundo nós teremos aflição, mas o Senhor nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós estivermos com Ele, nós também vamos vencer. Glória a Deus. A palavra verdadeira precisa ser pregada. E não é só aqui no MAP não. Muitas igrejas pregam a palavra genuína, mas é um trabalho lento. É um trabalho de desconstrução. É igual a gente falou sobre a oração semana passada. Ou melhor, foi essa semana, foi na terça-feira que a gente falou sobre a oração. Muitas pessoas acham que a gente ora para quê? Para convencer Deus a mudar a vontade dele. As pessoas às vezes oram e dizem assim: não, eu vou orar, porque se eu orar, Deus vai mudar de ideia. Eu vou orar para Deus me dar aquele negócio que eu quero. Mas não adianta você, a oração não é para mudar a vontade de Deus, a nossa vontade. A oração não é para que o coração de Deus seja moldado à minha vontade. A oração, ela é para que eu venha moldar o meu coração ao propósito dele. Amém, amados? Quando você ora para quê? Não é para que Deus venha mudar de ideia em relação ao que você quer. A gente ora para a gente se quebrantar à vontade dele. Só que as igrejas ensinaram errado. Então, amado, em nome de Jesus, seja fiel aqui neste lugar. Sabe para quê? Para que a gente continue a ensinar a palavra da verdade. Amém, amado? Pegue nas tuas mãos a tua oferta, você que trouxe hoje. Pastor, posso fazer no cartão? Pode, só procurar o nosso presbítero ali no fundo, se você quiser. Pode fazer no Pix, pode também fazer da maneira convencional. Levanta para o céu a tua oferta aí onde você está. Você que está nos acompanhando pela internet, faça agora, você pode agora aí
de onde você está, a fazer a tua oferta e abençoar esta obra. Levanta para o céu, fecha os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, a preocupação desta igreja, a preocupação que nós temos neste lugar, é única e exclusivamente de que as pessoas entrem aqui e saiam com discernimento. A nossa intenção não é fazer sensacionalismo, a nossa intenção, ó Deus, não é fazer malabarismos gospel, não, Senhor. A nossa intenção é única, é pregar a Tua palavra e trazer esclarecimento através dela. Porque é quando nós conhecemos a Tua palavra que nós conhecemos a Ti. E é quando nós Te conhecemos que somos abençoados. A Bíblia diz que o povo do Senhor perece porque falta conhecimento. Significa que se nós conhecermos, não vamos perecer. Então, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada pessoa que nesse momento está se movendo voluntariamente para fazer o melhor, a fim de que a Tua casa, de que as portas deste lugar continuem abertas, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, que o Senhor dê ordens para que a bênção esteja nos celeiros de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Que a bênção do Senhor venha alcançar a cada um de maneira recalcada, sacudida e transbordante. É o que nós Te pedimos com fé e já Te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Graças a Deus. Sai do lugar, deposita a tua oferta ali, ó, naquela arca, no coraçãozão. Deposita a tua oferta ali. Vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor. O homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, Odeia. Que ruja o leão, profetiza, diga. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, profetiza. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos aplaudir então ao leão. Aplauda o leão de Judá. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte a Jesus.